Boa tarde, meu nome é Tiago Bertoshi e falaremos hoje um pouco sobre um conjunto de doenças ao qual chamamos de pé diabético. Afinal, o que é o pé diabético? Na realidade, o pé diabético não é o pé de todo paciente que possui diabetes, e sim o pé com algumas alterações dos pacientes que possuem diabetes tipo 1 ou tipo 2. E quais são essas alterações? Essas alterações podem ser alterações vasculares, ou seja, obstrução de artérias. Esse paciente não chega sangue na ponta do pé, não chega sangue na extremidade distal, os vasinhos estão obstruídos. Esse é um pé diabético isquêmico. Existe o pé diabético neuropático, aquele pé diabético que não tem sensibilidade. Esse paciente, por exemplo, pode passar o dia com um prego dentro do pé e ele não vai sentir. Ele coloca o calçado, tem um brinquedinho dentro, tem um carrinho de brinquedo dentro do calçado, ele passa o dia inteiro, não sente. Quando tira, o dedo está necrosado. Esse é o pé diabético neuropático. Existe o pé diabético infectado. O paciente com uma ferida também não sente muita dor, o mecanismo de defesa do paciente diabético está alterado. Esse é o pé diabético infectado. Existe o pé diabético traumático, aquele paciente que sofreu um trauma, também não teve assistência devida. E existe uma outra doença que acaba sendo um misto disso tudo, e muitas vezes o distúrbio que se apresenta é um distúrbio associado, né, que é o pé diabético da artropatia de Charcot, que isso é um pouco mais específico, a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas é importante saber que existe. Esse paciente, como podemos ver, é um paciente que, primeiro, o paciente diabético sempre deve ter o seu pé examinado, independentemente das queixas, porque pela falta de sensibilidade, o paciente pode não saber que tem o problema. O paciente sempre deve estar observando o seu pé. Ele pode ter alterações na pele, uma pele mais ressecada. Isso já é uma alteração bem sugestiva que chamamos de desautonomia. E esse pé tem que estar sempre hidratado, tem que sempre estar seco entre os dedos, tem que estar sempre sendo observado os cuidados, né, desse pé, unhas limpas, bem cortadas, sem tirar cutícula. Esses pacientes devem ser acompanhados de uma forma global. Ele tem que ter o seu clínico, o seu endocrinologista, o seu neurologista, o seu angiologista ou o cirurgião vascular e o seu ortopedista de confiança. O acompanhamento desse paciente, ele tem que ser integral. Tem que ter a técnica que faz o cuidado de curativo, a enfermeira, enfim, as orientações de calçado, a orteticista, o fisioterapeuta. É um paciente em que a medicina preventiva, a gente se antecipar ao problema, é realmente fundamental. Porque o grande problema desse paciente é que quando o problema se instala, é muito difícil a recuperação e nosso objetivo é sempre evitar possíveis amputações, que são uma realidade nesses pacientes. Sabemos que a amputação do pé diabético é algo que diminui muito a expectativa de vida desse paciente. Temos que evitar isso. Cuide do seu pé. Você, paciente com diabetes, observe qualquer alteração. Procure um médico de confiança e esse médico vai te orientar. O cuidado tem que ser integral. Como podemos ver, são muitas alterações possíveis e todos temos que cuidar desse pé. Em caso de dúvidas, marque uma consulta, tenho certeza que podemos te ajudar. Um abraço.